Game Over Brasil, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos tentar explicar algumas coisas que estão acontecendo no quesito impostos do Trump, o tarifaço. Bom, você não sabe, está morando em uma caverna. O Trump tarifou o Brasil em 50% a partir do dia 1º de agosto. Isso mesmo, agora daqui 12 dias. Então, o que a gente vai tentar explicar? Primeiro, quais são os principais produtos que estão na mira, né, desse tarifaço que nós exportamos para os Estados Unidos? Lembrando que nós compramos mais dos Estados Unidos do que exportamos. Então, vamos lá. Tá na mira o suco de laranja, a carne, o café, peças de aviação, mais específico, né, a Embraer. Então, o que o Brasil consegue fazer para isso não acontecer? É possível? Bom, se fosse um acordo bilateral, um acordo entre Brasil e Estados Unidos simples, sem envolver toda a parte política, um acordo normal, isso demora de 1 mês a 3 meses. No quesito, sem nenhum tipo de problema político em volta, sem o presidente Trump que está defendendo o Bolsonaro, sem o filho do presidente, o Eduardo, tá lá nos Estados Unidos com documentos que ele tirou, sabe Deus quais documentos esses, enchendo o saco do presidente Trump para punir o Brasil. Isso demoraria de 1 a 3 meses, então já não dá mais tempo para reverter essa taxação até dia 1º de agosto. Esse seria um algo mais rápido. Vamos lá, a gente podia também tentar com as coalizões, né? A Organização Mundial do Comércio, o Mercosul, o BRICS, pressionar para que isso seja rápido. Porém, imaginem, o Trump taxou para o planeta inteiro. Você acha mesmo que os outros países estão preocupados com o tarifaço que o Trump está fazendo aqui no Brasil? Eles também estão sendo tarifados. Eles também estão tentando negociar. E concorda que as pessoas que negociam isso nos Estados Unidos estão sobrecarregadas? O Brasil deve estar lá no fim da fila. Por que está lá no fim da fila? Porque tem a China que está negociando já, tem a Europa que já está negociando, tem um monte de países que foram taxados que estão lá negociando. Então não tem como uma coalizão defender o Brasil no questão de negociação política de taxas e impostos entre países. Não existe amiguinho que vai te defender. Cada um vai defender o seu próprio país, mas é óbvio. Não tem como você comprar um carro e pedir pro seu vizinho negociar em seu nome. Mas só você sabe onde dói, só você sabe como você pode pagar, só você sabe tudo. Então não tem como. Tem que ser o Brasil, num acordo bilateral. Aí você vai falar, mas tem a Organização Mundial do Comércio para arbitrar isso? Tem, exatamente. A gente já tem vídeo aqui no canal falando sobre a Organização Mundial do Comércio, que é uma organização que está falida, junto com a ONU, enfim, vários problemas, tem um vídeo específico nisso. Tá, mas qual é o tempo médio de uma arbitragem na Organização Mundial do Comércio? De 15 a 24 meses. Também não é viável. Bom, o Brasil já teve casos que ganhou na Organização Mundial do Comércio, no caso do algodão contra os Estados Unidos, mas isso demorou de 2002 a 2009. E no caso do frango, com a União Europeia, que também durou de 2014 a 2016. Então você vê que são soluções a longo prazo. Sim, o presidente Trump tomou essa decisão unilateralmente e ele já disse que tomou a decisão porque ele quis. Não é baseado em nenhum tipo de estudo, não é baseado em nenhum tipo de problema comercial, até porque o Brasil compra mais dos Estados Unidos do que vende para eles. E isso era o problema principal para o Trump começar a taxar os outros países. Ele falou, eu vou taxar todos os países que nós compramos mais do que eles compram da gente. Perfeito, o Brasil tá fora. Mas no fundo de tudo isso, como eu sempre digo, é o político de TikTok. Ele quer chegar no final do mandato e falar, eu diminui a dívida interna dos Estados Unidos, que hoje é a terceira maior dívida interna do mundo, perdendo só para o Japão,
para a Argentina e em terceiro veio os Estados Unidos. Então, você vê que isso não tem nada a ver com o Bolsonaro e os filhos dele. Lógico, eles são os laranjas, lógico. Isso dá mais cartas na manga para o presidente Trump. Não estou dizendo que não tem culpa dele. Sim, se não tivesse fazendo todo esse auê internacional, essa picuinha, essa criançada, se o Eduardo não fosse uma criança remelenta, mimada nos Estados Unidos, chorando, nada disso estaria acontecendo. Porém, está acontecendo. Essa taxa ela é superior em 20% com qualquer outra taxa que o Trump aplicou em qualquer outro país do mundo. Sim, dos motivos é justamente o Eduardo Remelento lá fora chorando. Porém, a gente tem que entender que existem algumas coisas que o Brasil é bom. E é fundamentalmente bom. Uma delas é a diplomacia. Sim, o Brasil é reconhecido mundialmente por ter uma boa diplomacia. Apesar que, para o brasileiro, internamente não consegue enxergar isso. Mas sim, existem tecnologias também para que essas negociações andem mais rápidas? Existem. A inteligência artificial ela já está envolvida na negociação internacional há algum tempo. E como é que ela funciona? Tem um artigo aqui na descrição só explicando como ela funciona, mas eu vou dar um resumo para vocês. Imagine que você alimenta essa informação com todos os tipos de impostos e produtos que você negocia com aquele país. E a inteligência artificial te mostra quais são os produtos mais relevantes para o comércio e quais os produtos menos relevantes para os dois países. E aí eles tentam equivaler essas taxas para que fique bom para os dois países um acordo comercial. Mas isso leva tempo, isso não é rápido. E lembrando, para que isso aconteça, não deve ter nenhuma política partidária envolvida, porque se for tratar política internacional, ainda mais em política comercial internacional, com política partidária, esquece, aí não vai ter acordo nenhum. O Trump vai ficar lá batendo para sempre e o Brasil vai ficar aqui tentando se segurar, porque bater de volta literalmente não tem como, pelo tamanho dos Estados Unidos, pela potência econômica que é. Então a gente vai ficar sempre se dependendo. Aí você vai falar, mas essa é a solução? Porque o presidente passa, o Trump passa, mas os Estados Unidos vai ficar lá para sempre, como o Brasil. Então, sim, nós temos que manter a nossa soberania. Sim, nós não devemos ceder a chantagens internacionais, porque com isso o Brasil vai continuar sempre sendo o coitadinho. A gente vai ter que acordar. O Brasil vai chegar uma hora que vai ter que falar, aqui é o Brasil, respeita a nossa história e aqui não tem criança. E essa é uma das boas chances da história que nós temos, de não abaixar a cabeça e refazer os laços com outros países. Por que eu digo refazer? Porque assim, suco de laranja não é todo suco de laranja consumido nos Estados Unidos fornecido pelo Brasil. O café, 30% do que nós exportamos para os Estados Unidos é café. Pois bem, nosso café vai ficar com 50% de taxa. Um outro país vai fornecer esse café para os Estados Unidos e vai deixar os consumidores desse país sem. A gente vai ter que vender para eles. Vai demorar um tempo, não é rápido. Essa é a forma mais visível para os economistas e para os pesquisadores da reorganização das exportações nacionais. Não é rápido porque provavelmente não tem rota de comércio feita, ainda não tem certificados internacionais, de repente, para aquele país precisa de uma burocracia, nós não temos, mas isso vai ser feito. Demora um pouco, mas vai ser feito. Enquanto isso, o que dá para ser feito na relação ao comércio internacional do país? Esperar. Não tem como resolver o problema até dia 1º de agosto, a tarifa vai continuar e provavelmente com a velocidade que se reorganiza as coisas no planeta hoje, muito antes do final do ano já teremos novas rotas de comércio desses produtos que estarão menos acessíveis ao consumidor americano, porque vai ficar mais caro. O americano não está acostumado que nem o brasileiro. A gente fala em taxa, a gente já sabe que vai doer no bolso. Fala em aumentar imposto, a gente já sabe que vai doer no bolso. O americano não está acostumado com isso. Então, ele vai sentir esse aumento dos preços e não vai nem entender o porquê. Mas, no final das contas, o Trump
No final do mandato vai falar, ó, tá vendo? Eu consegui diminuir a dívida interna dos Estados Unidos ao preço de subir o preço da população. Porque no final das contas, eles não se tocaram, mas a gente já. Que se aumenta o imposto, dói no nosso bolso e leva mais dinheiro pro governo. É isso aí, você ficou até aqui, muito obrigado. Até a próxima, valeu!